Palmeiras não joga bem, Palmeiras ganha. Quando o Palmeiras joga mais ou menos, Palmeiras ganha com 2, 3 gols de diferença. Quando o Palmeiras joga muito bem, o Palmeiras goleia. Não é brincadeira não, Renato. Abel, e outra coisa, para valer para você, para fechar minha participação aqui, vai descansar, meu filho, hein? Pega umas praiazinhas ali do litoral lá de Portugal e vai descansar, dá um tempo pra nossa cabeça, dá um VAR, você numa sala com ar-condicionado. Fica aqui, Adelis. Valeu, Thiaguinho. Traçando essa linha não tem como errar, não dá pra errar. É nítido, é só você olhar e ver que tem que tentar traçar no ombro também. Tá O jogo não só foi ali, foi até quando o juiz falou assim, ó, vamos ganhar que termina esse jogo hoje. Mas se o juiz quisesse isso, era só validar o gol, já poupava o tempo de todo mundo. Galera, ontem o Verdão venceu o Botafogo ali no último lance com o gol do garoto Estevão, marcando o gol da virada, 2-1. Vamos acompanhar aqui a repercussão, o pessoal do Jogo Aberto falando sobre essa vitória, o chororô do Ronaldo, né? Claro que ele vai chorar, vai reclamar da arbitragem, é normal, né? O Palmeiras vencendo mais uma. Vamos ver, né, aqui o chororô do Ronaldo, deixar os créditos do vídeo ao Jogo Aberto. Vou estar deixando o link do canal oficial aqui na descrição. Deixa aquele like para estar fortalecendo o nosso trabalho, se não é inscrito, se inscreva. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Resultado apertado, justo, teve gol anulado do Palmeiras, não é? O que teve também? Hã? Meu Deus do céu. Que hora que ele dormiu ontem? Enquanto não vencer, não acaba o jogo. Então a gente vai mostrar como foi essa história, mais uma vitória. 27, ficou uma dúvida, será que ele tem pelo menos pretensões ou desejo de permanecer por aqui até 2027? Nossa, espero que não, né? Espero que não. Vai ficar sem graça esse futebol. É uma tendência, né? A Leila já disse que ela vai concorrer à reeleição e que ela queria, reeleita, né? provavelmente, Óbvio. e queria contar com ele até o fim do mandato dela. E assim, só depende dele, né? Porque a Leila vai querer, o torcedor vai querer. É que o Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes, fez a pergunta em relação ao Estevão, né? Porque ele diz, pô, não vendem, fique. Aí o Gustavo pergunta o seguinte, tá, mas e se ele pedir a mesma coisa pra você, você considera? Aí o Abel meio que, né? Ele demorou a entender, né? Saiu um pouco do plumo ali. Falando nisso, ontem ele fez uma coisa que não é normal na coletiva, que é elogiar nominalmente seus atletas. Normalmente ele fala do grupo ou ele chama a atenção para algum jogador caso a imprensa pergunte alguma coisa. Ontem ele elogiou o Estevão, disse que é diferente de tudo que ele já viu até agora. E olha que ele tem Endrick e sabe que já tem data para saída do Palmeiras e tudo mais. Mas o Estevão ainda pode ficar mais tempo no futebol, é o desejo do Abel. E elogiou o Rômulo, que entrou no finalzinho, participa também do gol justamente do Estevão. Então o Abel ontem, ele estava se referindo aos seus jogadores, não poupou assim nas respostas. Foi uma coletiva muito franca, muito honesta. Agora, quero falar do jogo, porque o Botafogo de Ribeirão Preto também soube se fechar, soube aproveitar contra-ataques e deu um calor no Palmeiras, Capelanes. Renata, eu vou fazer até uma pergunta para o torcedor do Palmeiras que está acompanhando o programa aqui, em qualquer lugar do mundo. O Palmeiras está jogando bem a temporada? Você pega aqui o recorte da temporada até aqui. Bem em resultados ou bem em atuações? Joga bem, é o melhor que nós já vimos desse Palmeiras com o Abel Ferreira, porque existem vários auges desse Palmeiras com o Abel Ferreira. E o Palmeiras hoje, em nível de desempenho, não pratica aquele futebol que talvez o torcedor esperasse. Mas o Palmeiras é eficiente. O Palmeiras, eu já falei campeão brasileiro, campeão paulista, ganha do Del Valle, ganha do... Não é uma crítica, não é uma crítica. Não. Eu só estou falando o seguinte, quando o Palmeiras não joga bem, Palmeiras ganha. Quando o Palmeiras joga mais ou menos, Palmeiras ganha com 2, 3 gols de diferença. Quando o Palmeiras joga muito bem, o Palmeiras goleia. E não dá para você desacreditar do Palmeiras. Agora, eu queria elogiar aqui a postura do Botafogo. Porque eu achei que teria aquela postura tradicional, acovardada, que vai jogar por uma bola, conseguiu explorar contra-ataque, pegou alguns calcanhares de Aquiles do Palmeiras durante os 90 minutos e o Botafogo foi bem. Agora, o Palmeiras é aquela coisa, quando você acha que não vai dar, sempre há aquela pontinha de esperança. Guardar, e é impressionante o que o Palmeiras fez. Tem que guardar. Errou aquele gol lá no 0x0, fez o Palmeiras, eu falei aqui já há alguns dias aqui. O time que joga contra o Palmeiras tem uma, tem duas, três, guarda. Não adianta. Se não Porque guardar, sai na frente, o Palmeiras vira. Faz o gol aí, por exemplo. Não tem muito o que fazer. Faz o gol aí, por exemplo, ó. 1-0 aí. Aí vira 2-1. Não, o Palmeiras... Aconteceu. Ele tá falando isso por causa do Del Valle e do Liverpool na Libertadores. Sai perdendo e depois vira o jogo. Jeito, eu sei qual é a receita. Eu concordo com o Capelanes quando ele fala em relação se o Palmeiras está jogando bem ou não. O Palmeiras está sofrendo muito nos últimos jogos. Tá. O Palmeiras não era time de sofrer assim, não. Então é um sinal de alerta. Esse tá ganhando, tudo bem. E aí os problemas não ficam mais aflorados. Porque você vence o jogo, então dá aquela apaziguada nos problemas. Mas todo mundo não está sofrendo um pouco?
o Palmeiras não sofria. Com exceção do Atlético Mineiro. O Palmeiras não sofria do que ele tá sofrendo. Mas tá girando elenco, Denilson. Tudo bem. O Palmeiras tá sofrendo porque tá girando elenco, tá vindo esse menino. Todo mundo tá sofrendo. Pelo menos na cabeça do Abel, as coisas estão funcionando até que... Marília Mendonça rápido demais até. Vai sofrer. Ontem teve um detalhe que me chamou a atenção. Quando voltamos para o segundo tempo para acompanhar o jogo, ele tira o Veiga, que outra vez foi apagado, não foi aquele Veiga que se esperava. E aí o Denilson tem a teoria de que o Veiga não quer ser poupado, que gosta de jogar. Eu tenho uma teoria que o Abel quer que o Veiga tenha uma atuação daquelas, no estilo Veiga, que vimos inúmeras vezes. E não acontece. Então, ontem ele foi lá e tirou. Mas eu imaginei que ele poderia colocar o Rômulo ou o Luiz Guilherme, até para pensar num substituto do Veiga nessa função ou alguém para exercer o papel que normalmente o Veiga faz no Palmeiras. Não, ele coloca o Rony. E isso muda a história da partida, Sgarbi. Para mim, o do Veiga, eu já falei aqui quando o assunto era esse, que para mim é super natural, né, o que acontece com o Veiga, de oscilar um pouco. Mas você vê uma oscilação no Veiga? Não, existe a oscilação, isso é um fato. Mas há poucos dias não, né? Há um tempinho atrás ele fez aquele jogaço contra o Liverpool, que ele deu 3 assistências também em uma noite de Libertadores no Allianz Parque. Então a gente tem que também olhar por esse lado em relação ao Veiga. Só que o Abel ele tem que se ligar, e ontem ele se ligou também, além do Rony, que ele tem jogadores para fazer essa função quando o Veiga não estiver bem. Porque tem uma crítica que eu vejo a torcida do Palmeiras fazendo em relação ao Abel, que é a insistência assim, muito em alguns erros, vê que não está dando certo, insiste e tal. O que para mim não é um erro, no meu ponto de vista, porque a gente já viu várias vezes ele insistindo em jogadores, e esses jogadores depois ele só insiste rendendo no que ele acha que vai dar certo. Exatamente. Né? Jogadores que o Abel desiste, aí ele desiste, a gente viu diversos aí no caminho. Só que o Veiga é um cara que não tem como o Abel não insistir. Só que ontem o Rômulo também, por exemplo, é um cara que para mim tem que ter mais oportunidades pelo Paulista que fez com o Novo Horizontino. Ele entrou muito bem na partida, deu assistência ali pro Estevão, que é um jovem também que... Pô, por todo o processo que fez na base, né? E agora com o Abel lapidando ele, tem tudo para cada vez crescer mais na carreira. Só que eu não acho, Capela, que o Palmeiras tá jogando mal, não tá desempenhando tão bem. Para mim, o mais... a régua é muito alta, né? Perfeito. Mas sobre o Rômulo, ele disse que nos treinamentos já percebeu que ele está no nível do grupo, porque talvez tivesse uma dúvida. O cara vem de um time menor, que é o Novo Horizontino. Será que jogando numa equipe que está toda hora disputando títulos como o Palmeiras, ele vai manter o nível? Será que, de repente, não vai sentir a pressão de um clube maior? Já disse ontem em coletiva que não sentiu. E ontem ele foi fundamental, porque se não sai esse gol, o Abel, claro, se apegou muito ao gol anulado, a gente vai falar sobre isso na sequência. Mas é uma coisa importante, ele está tendo mais uma opção no elenco e daqui a pouco vai ter que usar, até pela necessidade de várias competições. E eu quero falar sobre isso com o Everton também. Esse rodízio aí que o Abel está fazendo, ontem até o Lomba, viu, Ronaldão? Foi titular, que até o Lomba vinha muito bem, aí falhou na hora do gol. Frangaço. Na hora, mas tinha feito duas defesas. Meu Deus. Hã? Esse é o Cássio. Mas não é o goleiro titular do Palmeiras, é o goleiro reserva e estava fazendo uma boa partida até esse gol. Tá na hora de pensar num goleiro reserva aí também. Não, calma. Deixa eu passar pro Everton Guimarães para ele falar um pouquinho desse Palmeiras que até o finalzinho busca a eficiência, Everton. Acho que passou um pouco no remédio ontem, não passou não? Renata, aí precisamos buscar eficiência aí no programa, né? Porque Everton Guimarães aqui só tem um, sou eu, muito prazer, que para quem não conhece, você chama Everton Guimarães, o Chico dispara falar, o Ronaldo dispara falar. Ronaldo, eu toparia o Cássio no gol do Cruzeiro, tá? Se tiver disponível aí, fala comigo, porque dinheiro não falta aqui agora não. Então, como você gosta muito do Cruzeiro, então cede para nós, cede o Cássio pro gol do Cruzeiro, tá? Pensa nisso aí. Mas o papo não é o Cássio, não é o Cruzeiro, e sim o Palmeiras. Renata, um dos aspectos que muito usado, adotado desde a chegada pelo Milito no Atlético, é exatamente essa rotação do elenco. Porque o Atlético hoje joga numa intensidade absurda. Ontem nós entrevistamos o Otávio aqui e ele falou exatamente disso. Eu perguntei, mas cansa muito? Ele falou, cara, cansa. Mas como o time está muito ajustado, a gente corre certo. É o caso do Palmeiras. É um time ajustado, corre certo. Cansa menos, mas cansa. Então, se há uma estafa por parte do Veiga, encosta, deixa um período, descansa, coloca no banco, não é por falta de bola. Não é por falta de bola. E aí, num jogo, precisou, coloca para rodar. Mas dá uma descansada, gira o elenco. O Milito está fazendo isso aqui absolutamente normal, porque eles mesmos, os treinadores, reclamam do calendário. É engraçado que quem está muito bem, normalmente não reclama. Mas quem não está tão bem reclama. Mas que é um negócio imoral,
né? Porque nós vivemos num país de dimensões continentais, então roda-se muito mais, o voo é muito mais longo, o cansaço é muito maior, então a logística é muito, muito complicada. É óbvio que cansa. Agora, se não houver essa rotação, vai estourar os jogadores daqui a pouco. E naquela média que nós falamos aqui, e aí eu estou falando de um especialista, que o doutor Otaviano, médico do Atlético, me disse, a cada 8 jogos o jogador normalmente tem uma lesão muscular. Para evitar uma fadiga e para evitar que o Veiga corra esse risco, encosta, dá um tempo para ele. Agora eu queria aproveitar, porque aqui eu já falo do Estevão há pelo menos uns 3, 4 anos, que é fenômeno. Quando for para a Europa é bola de ouro. Ontem o Abel disse, nunca vi nada igual. E aí, olha esse aquecimento. Nós temos uma imagem do aquecimento de R$1 bilhão. Vocês estão entendendo o que é isso? 1 bilhão. Esses jogadores que estão no aquecimento aí, Renata, o Estevão e o Endrick, são um aquecimento de R$1 bilhão. Então veja só o nível que o Palmeiras chegou, inclusive, que o Estevão era do Cruzeiro aqui, todo mundo sabe, naquela baderna que estava aqui, ele foi para o Palmeiras e tal, e no Palmeiras ele deslanchou. O Endrick é um jogador do Palmeiras, que lá atrás foi de São Paulo, todo mundo conhece a história, mas olha o nível que São Paulo chegou. No aquecimento, aí tem R$1 bilhão. Não é brincadeira não, Renato. Abel, e outra coisa, para valer para você, para fechar minha participação aqui, vai descansar, meu filho, hein? Pega umas praiazinhas ali do litoral lá de Portugal e vai descansar, dá um tempo para a nossa cabeça dar uns giros, senão nós não vamos aguentar. Olha, pelo jeito ele vai fazer jus ao Dia do Trabalho que comemoramos essa semana. Vai continuar trabalhando e muito aqui no Brasil. Agora, quem trabalha sempre, e não posso falar que em todas as vezes acerta, é a arbitragem. E ontem o Abel Ferreira reclamou demais do gol que foi anulado, o gol do Rony. Um foi validado, ok, mas outro foi anulado. E demorou, linhas confusas sendo traçadas, o lugar exato ou não. Tudo isso a gente vai discutir, mas antes de mais nada, o áudio do VAR para entendermos o que aconteceu na comunicação entre os árbitros. Consegui entender. Aguarde, estamos checando todas as possíveis situações. É o ombro? Pra esquerda. Pra esquerda? Direita. Pra direita. Ok, posso marcar? Vocês dois disputaram a bola dele. Já tá impedido. Eu já passei essa informação, ele tá Posso confirmar? Seu goleiro é quem ataca a bola. Impedimento. Bruno, decisão factual. Impedimento do Rony na entrada da área lá. Vamos fazer essa linha de novo? Vou fazer o online. Faz de novo pra mim. Ok, vamos contatar o vídeo, tá? Coloca o ombro. Pede pra ele segurar, você não. Aguarde aí, aguarde, Bruno. Bruno, aguarde. Não abre, tá? Ok. Ok. Aí. Não vai ser o ombro não, tá vendo? Vai ser a ponta. Pode subir tudo. Ok, você quer marcar no ombro ou no pé? No pé, mas sobe tudo só pra mostrar pra vocês que não é o meu ombro, que é o pé dele aqui, ó. É o pé, isso. Tá, eu só preciso saber qual que é É o pé. É o pé, né? Que vai passar Não, pelo aguarde. ombro. Ok, posso marcar? Ok, pode marcar. Pode ir, gente. Isso, Aguarda. aí, que o braço vai passar pelo Pode braço. subir, tá longe do Aí, ombro. Ok? Ok, pode marcar, confirmar. Segue. É o pé mesmo. Igor. Bom, aí tem a pergunta-chave. Um pergunta para o outro, você quer marcar no pé ou no ombro? Aí um fala no pé, mas não é no ombro? E aí deixa por isso mesmo. Nossa. Então, a pergunta que eu poderia fazer para Francisco Garcia é a seguinte. Boa sorte. Não tem que marcar na região do corpo que estiver mais avançada para configurar o impedimento? Mas é por isso a dúvida. Eu imagino que a dúvida seja essa, porque visualmente é um lance que gera dúvida e aí o assistente do VAR ali pergunta, marco onde? Marco no pé ou no ombro? Qual que está mais próximo da linha de fundo para ser o balizador da posição do Rony? Essa é a grande questão. É que passa uma mensagem muito ruim, né? De insegurança, de dúvida, a imagem não é conclusiva, o ângulo não é dos melhores, não há uma certeza. E aí, claro, gera toda essa repercussão. E se o ângulo não é dos melhores e a imagem não é conclusiva, na dúvida, você não teria que dar o gol? Mas aí tem que respeitar a decisão de campo, né? Aí você respeita, normalmente se respeita a decisão de campo. Mas eu acho que enquanto a gente não tiver, e vai ser muito difícil... Impedimento geralmente não é o campo que define. Quem define é o árbitro de vídeo. Se tiver a dúvida, aí depende do que o assistente marcou. O grande problema é que vai ser muito difícil ter isso em todos os jogos, né? Mas eu acho que o impedimento semiautomático, aquele testado em Copa do Mundo, grandes eventos, é o mais
mais fidedigno ali, né? Porque aí você tem todo o mapeamento do campo, dos jogadores, né? Os quadradinhos lá digitalmente, para saber se ele está à frente ou não está. Essa imagem que passa, ela não passa transparência. Que é o que a gente bate há muito tempo aqui. Loucura isso. O que a gente enxerga não é o que a arbitragem marca. Mas, Chiquito, eles pararam de falar da calibragem, porque nós tínhamos que calibrar. Isso é por causa das câmeras, né? Era isso aí. É, por causa das câmeras. Calibrar, passar o tempo aqui. Não, em São Januário, quando batia o sol lá, tu não conseguia pegar direitinho aonde estava o impedimento. Tá, mas a questão é a seguinte, agora eu quero perguntar para vocês, olhando essa imagem, porque o que nós temos? Esta imagem. Então, como nós vamos nos basear para opinar se estava impedido ou não? Pela imagem que está sendo apresentada, que é jogada na transmissão para todo mundo, ao vivo, na hora do jogo. Para vocês, o que define esse impedimento, se é que ele existe? É o ombro ou é o pé? Porque, de repente, se o ombro não está mais projetado, o ombro do defensor, do que a posição do Rony? Para mim, o Rony está um pouquinho mais inclinado. Mesmo com o ombro? Mesmo com o ombro. Porque com o pé ele está mais inclinado, mas com o ombro não. Para mim, o Rony, para mim, está um pouquinho mais inclinado, porque ele fazendo o movimento justamente para chegar na bola, para fazer a finalização. Eu daria o gol, sinceramente, porque é aquele impedimento de fio de cabelo. Outra coisa, a gente já passou... Mas isso não tá na regra. Tu pode falar, né, William? Quantos novos fios de cabelo? Esse tupete aí tá me pedindo, É uma abundância. Mas o que eu queria falar não é o que tá na regra, tá? Não, eu sei, Chico, eu concordo com você. Vem cá, o Denilson falou não tem ganho tático ali do Rony, calma, né? Chico, o negócio é o seguinte, o Denilson falou, a minha impressão é que o Rony tá um pouquinho à frente. Nós já tivemos, nós assistindo jogos, se nós assistimos aqui, já tivemos várias impressões da câmera posicionada, não, tá muito impedido. Aí a câmera vem um pouquinho mais para cá no outro ângulo, e aí você fala, não, tá na mesma linha. Então, esse tipo de impedimento na Premier League não seria marcado. Seria gol do Rony e o Palmeiras está correto em reclamar. A Premier League tem uma relação com a ofensividade. Eles gostam de gols. Então, quando tem essa dúvida e ela é milimétrica, há uma orientação para que o gol seja marcado. Agora, tem os dois lados da moeda, porque tem o lado do Botafogo de Ribeirão Preto, não é? Também interessado no lance, e o Palmeiras. E aí, eu fiquei com a sensação de que essa linha não foi traçada no local exato. Não, é a minha sensação. Mas ouvi várias pessoas dizendo o contrário. Minha opinião é até um pouco mais radical em relação a isso. Por quê? Pra mim, eu achei um absurdo não ser traçado no ombro. Pra mim, a imagem é muito clara, no meu ponto de vista, assim, de que o ombro tá mais perto da linha de fundo. Tanto que, Gabi, quando ele traça no pé, ele atravessa o corpo do jogador. Exatamente, e aí você percebe que tem um ombro mais perto da linha de fundo. Então, mas o que tá mais próximo, não é, do adversário? Qual seria a região mais avançada, não é o ombro? Sim, que é o que pode marcar gols, né? A mão não conta, o braço não conta, o ombro sim. É a tecla que eu bato aqui, é o que eu falo. Pô, o ser humano é falho, todo mundo erra. Todo mundo vai errar. Só que, pô, com VAR, você numa sala com ar-condicionado. Fica aqui, Denise. Valeu, Thiaguinho. Traçando essa linha não tem como errar, não dá pra errar. É nítido, é só você olhar e ver que tem que tentar traçar no ombro também, tá atravessando o corpo do cara. Pô, vamos ver se Ronaldão vai nos surpreender ou não agora. E pra você, qual é a análise do lance? Eu fiquei na dúvida também. Opa! O jogo já fiquei na dúvida. Quando começou a traçar essa linha, eu também falei... Você tá bem? Não, tô. Foi ao médico recentemente? Estou fazendo análises agora perfeitas sobre o feito, né? E outra análise que eu vou fazer aqui, Marcão, um dia você vai se atrasar e vai dormir e não vai ver seu time perder, porque tá atrasado também. Agora, é verdade, não só a linha tá meio esquisita e atrasada, como o Marcão nas redes sociais. Você acha que o jogo foi além do que deveria, é isso? O jogo não só foi além, foi até quando o juiz falou assim, ó, vamos ganhar que termina esse jogo hoje. Mas se o juiz quisesse isso, era só validar o gol, já poupava o tempo de todo mundo. Mas teve só que aí a arbitragem não marcou, né, não deu o gol, e o Palmeiras foi lutar. Aí o Botafogo empatou. Aí o Botafogo falou, meu Deus do céu, o que nós fizemos aqui? Toda aquela reunião toda. Foi traçado. Arrependimento? Foi arrependimento total quando o Botafogo empata. E aí acontece o quê? Essa linha que vocês estão vendo que... Eu não sei porque vocês estão abismados. E você também, amiga. Eu daria o gol. Você é uma menina que já viu essa linha. Tá até torta quando foi contra o Corinthians. Agora eu tô vendo bem essa linha. Meu olho tá ótimo. Operou o olho. Foi isso, então. Mas a verdade é que, pra mim, aí nesse lance, eu vou com o Capela. Eu deixaria o gol, sabe? Olha, não, aplausos. Assim, este raio. Olha seu filho, olha lá, a família aplaudindo. Então eu não daria mais. Não, eu daria. Agora, Everton Guimarães, a sua opinião pra gente finalizar esse assunto, porque tá todo mundo aqui divergindo, uns para um lado, quer dizer,
Na verdade, só o Denilson que tá diferente. É, só o Denilson. Tá torcendo contra o Palmeiras. Jamais torcendo, só tentando ser coerente. Depois nós vamos falar de São Paulo que você vai ver. Tá bom. O São Paulo é o assunto na sequência. Se você me perguntasse quem ganha na Inglaterra, eu teria dado gol também. Mas nós não tomamos Everton, e a sua opinião? Eu não vejo vantagem nenhuma do Rony no lance. Absolutamente nenhuma vantagem. Para mim, isso aí tem que ser configurado. Eu sei, o Chico já explicou, não é o que está na regra. Mas tem que ser configurado como gol, não tem ganho nenhum. E no lance do Atlético contra o Sport aqui, uma coisa que a gente tem que ficar atento, tá? É que inclusive, para julgar esse lance aí. Contra o Sport, o Hulk parte, mas o frame foi um adiantado que gerou o impedimento no que poderia ser o terceiro gol do Atlético. Por quê? Porque eles adiantaram um frame e a bola já havia saído do pé do Fux. É muito bom, a gente fica muito com a atenção voltada para a linha, que para mim tinha que ser no ombro, mas nós precisamos ver na saída da bola, Renata. Porque se no lance, na saída da bola, esticar no vídeo, volta um frame. É quando o pé toca na bola, não é quando a bola sai. Porque se eles adiantarem um frame na imagem, aí configura. Então a gente está olhando muito para as linhas traçadas e esquecendo de olhar o frame. Aqui erraram contra o Atlético. Aí, para mim, erraram contra o Palmeiras. E aí como o Palmeiras venceu no final das contas, talvez esse erro não vai repercutir tanto, mas se tivesse ficado 1-1 o jogo, nossa, hoje o discurso seria diferente. Agora, o Capelanes tem uma informação, uma notícia, uma opinião, que é, Capelanes? É uma informação, na verdade, Renata. A gente tá falando muito sobre o Palmeiras também. Não adianta vocês aí das redes sociais recortarem, querem polêmica barata, porque não é polêmica barata. Isso é uma informação importante, apurada ontem, checada principalmente nesta sexta-feira, que é a seguinte: apesar do brilhante trabalho do Abel Ferreira, nos bastidores, alguns jogadores do Palmeiras estão insatisfeitos. Estão insatisfeitos. Eu posso falar tranquilamente aqui em nome de alguns jogadores que certamente os repórteres vão fazer questionamento desses atletas. Eu duvido que eles abram nesse momento, mas a informação é que faltou tato por parte do Abel Ferreira em muitas mudanças do time. Jogador que treina na quarta, na quinta e na sexta, cria expectativa que vai ser titular no final de semana e fica no banco de reservas e não há uma conversa. Casos do próprio Rony, que acabou fazendo gol ontem, porque o Rony, para muita gente, pelo menos que eu conversei dentro do Palmeiras e fora, que as pessoas conversam bastante, jogador que perdeu a posição e depois muito se falou que, perdeu a posição por quê? Porque o Endrick tem que jogar, ok, mas será que é uma questão de bater metas, de valores? Porque, querendo ou não, o jogador já vai embora. Não merecimento. E há essa questão. Então, para muita gente, não há meritocracia. Mas alguém imagina o Endrick reserva nesse time do Palmeiras? Isso não. Mas faltou conversa, por exemplo, com Rony, Luan, Veiga, Gabriel Menino, entre alguns outros jogadores. Me passaram hoje o Caio Paulista. Mas o Veiga joga sempre. Oi? O Veiga joga todas. Não, mas a joga questão, mal, mas Renata, joga. nos bastidores, é de mudanças na equipe. Por exemplo... Que prejudicam o futebol do Veiga, é isso? E outra coisa também, bem lembrado, eu falei com o Juvena fora nos bastidores, a situação do Breno Lopes, quando ele saiu, foi uma saída ruim. A maneira com que houve a transferência de Palmeiras para Fortaleza não ficou bacana. O clima no elenco, justamente pelo que o cara conquistou, da forma que ele se dedicava, isso aqui chegou até o elenco. Então, assim, o que me foi passado é que não é crítica ao trabalho do Abel, do que a gente vê de desempenho. De desempenho em campo, e sim da maneira com que muitas coisas são tratadas internamente com alguns jogadores que estão insatisfeitos, porque faltam realmente essa conversa. É isso, ele virou a perna. Caio Paulista tem incomodado também? O Caio Paulista? Não, o Caio Paulista, por exemplo, que me foi passado, que é um jogador que quando foi contratado, você vai ganhar a expectativa de jogar do meio pra frente. Virou terceiro reserva. Virou terceiro, quarta opção do time do Palmeiras, por exemplo. E aí falta esse approach com o Abel Ferreira para poder entender. Mas é uma vontade de criar uma crise no Palmeiras, aqui. Mas é uma vontade de criar uma crise no Palmeiras. Não, crise não esquece, isso pai. É informação. Tá tudo gostosinho, moleque. Vou dar um exemplo aqui. O próprio Rony. Manda aqui, pai. Manda aqui que tá tudo bem. Pode mandar aqui que eu vou falar aqui que tá tudo bem. Manda aqui. Conversa com o Rony. Qual que é a justificativa pro Rony ter ido pro banco, por exemplo? Pelo amor de Deus, não houve uma conversa para explicar. Esse tipo de coisa incomoda. A expectativa é que o Endrick estava na seleção pré-olímpica, voltou. O Endrick estava fora do Palmeiras, jogando na seleção pré-olímpica. O Brasil é eliminado, não ganha competição, ele volta e naturalmente ele ganha o espaço. Então o Rony saiu. O que foi o artilheiro do Campeonato Paulista?
Flaco Lopes comendo a bola. E vontade de criar uma crise, hein? Ô, gente, elenco agora, o elenco vai começar a girar. Ontem foi a primeira amostra mais contundente do Abel de que ele vai girar o elenco, porque ontem muitos jogadores que não vêm atuando com tanta frequência começaram o jogo. Mas eu gostaria de ver o Abel trabalhar com essa equipe na crise. Eu gostaria, porque na boa... Mas ele não deixa chegar na crise, ele tem plano. Vai na boca. Eu queria ver o Abel na crise, a torcida no desespero dos meus dele. amiguinhos. Eu queria ver como é que ele ia fazer. Adoro ver o desespero dos meus amiguinhos. Ô, gente, na verdade, o Abel, ele naturalmente, esse elenco vai fazendo aquela limpeza, não é? A gente lembra do Patrick de Paula, não é? Que era um jogador que, nossa, futuro. Não ficou com o Abel. O Daverson, nossa, importantíssimo, amado até hoje pelo que fez na Libertadores, mas está fora, não é? O Felipe Melo, o William Bigode, ele foi fazendo isso sempre. Mas deixa a janela do meio do ano. O Wesley tá no Inter, né? Depois vocês estão falando que não, que é mentira, que tá crise. Deixa a janela do meio do ano. Deixa a janela do meio do ano abrir pra vocês verem que vai acontecer. Mas às vezes, ciclos longos, a gente vê esse tipo de coisa. Mas faz parte também. Tá aí, galera, pessoal do Jogo Aberto falando sobre a vitória do Palmeiras ontem contra o Botafogo, 2-1, o garoto Estevão marcando no finalzinho ali, no último lance. E o Palmeiras tem a vantagem para o jogo da volta. Agora o foco total já é o Campeonato Brasileiro. Semana que vem tem Libertadores. O Palmeiras ontem não fez aquela grande partida, né? Não está jogando bem nos últimos jogos, o desempenho do time é um pouco abaixo, mas o resultado foi muito importante. Um empate ali seria um tropeço para o Palmeiras por conta de estar jogando em casa. Mesmo o Palmeiras não jogando com o time titular, era o favorito, daí tinha que fazer o dever de casa e fez muito bem, né? Venceu por 2-1, agora se preparar para a sequência dos próximos jogos. O Ronaldo reclama sempre, né, da arbitragem. Quando o Palmeiras ganha, ele está sempre arrumando uma desculpa, né? Mas o Palmeiras ontem ganhou com todos os méritos. E essa informação aí do Capelanes no final do vídeo, né? Sobre essa questão de alguns jogadores insatisfeitos com o Abel Ferreira, acredito que é o pessoal tentando colocar crise no Palmeiras, crise é onde não existe. O Rony está no banco de reservas porque não estava rendendo no time titular. Caio Paulista também já chegou sabendo que não ia ser titular no Palmeiras. No São Paulo ele era titular porque é totalmente diferente, né? No Palmeiras não, ele chegou sabendo que ia ser reserva. Mas eu não vejo, né, essa crise aí. Vamos aguardar, né, as próximas notícias. O Capelanes que está trazendo aí, né, em primeira mão essa informação, mas vamos aguardar. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Deixa aquele like também para estar fortalecendo o trabalho. Se não é inscrito, se inscreva. Valeu e até a próxima, galera.